Na palavra de Deus está escrito: de graça recebeste, de graça dai. Ajude-nos a compartilhar o Evangelho. Dê o seu like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho. Obrigado. Mas há um Deus nos céus que revela os segredos. Ele revelou o que vai acontecer no fim dos dias. Pérolas escondidas, João Batista e suas lutas. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhe: És tu aquele que havia de vir ou esperamos outro? Mateus 11, 2 e 3. João informou seus discípulos que Jesus era o Messias prometido, o Salvador do mundo. Quando sua obra estava para terminar, ensinou seus discípulos a olhar para Jesus e segui-lo como o grande mestre. A vida de João foi triste e abnegada. Ele anunciou o primeiro advento de Cristo, mas não lhe foi prometido testemunhar seus milagres e as manifestações de seu poder. Sua voz raras vezes era ouvida, exceto no deserto. Sua vida era solitária. Não se apegou à família de seu pai para desfrutar de sua companhia, mas deixou-a para poder cumprir sua missão. Multidões abandonavam as atarefadas e grandes cidades e aldeias e arrebanhavam-se no deserto para ouvir as palavras deste maravilhoso profeta. João colocava o machado na raiz da árvore, reprovava o pecado sem temer as consequências e preparava o caminho para o Cordeiro de Deus, o Cristo vivo prometido. Milhares, se não milhões que se dizem cristãos hoje, têm medo de reprovar o pecado. Se o mensageiro se levanta condenando o pecado dos líderes ou os pastores, levantam-se imediatamente as vozes. Não julgue. Quem você pensa que é para fazer isso? Chegam a considerar até uma blasfêmia o fato de que essas pessoas tenham a coragem de apontar os pecados dos líderes, quando tudo o que estão fazendo é levantar-se no espírito de João Batista ou no espírito de Elias para limpar o acampamento de Deus, a fim de que Deus possa de fato manifestar-se no seio da sua igreja. Não entendem a diferença entre julgamento e missão. A missão dos João Batistas modernos é assim como fez com Herodes, reprovar o pecado, seja de quem for, pois são os pecados cometidos pública e deliberadamente que afastam a presença do Espírito Deus da sua igreja, e principalmente quando cometido pela liderança. João estava familiarizado com o fato de que Herodes estava querendo se casar com a mulher de seu irmão, estando o marido ainda vivo, e fielmente declarou a Herodes que isto não era lícito, que este era um pecado. Mas Herodes não estava disposto a fazer qualquer sacrifício neste sentido. Casou-se com a esposa de seu irmão e, por sua influência, apoderou-se de João e o aprisionou com o propósito, porém, de o libertar. Novos Herodes se levantam. Neste exato momento, diversos líderes estão unindo-se com Babilônia, a Herodias ou Jezabel antiga, e construindo a grande Babilônia, a nova Torre de Babel, através do ecumenismo. Líderes adventistas, luteranos, protestantes, batistas, anglicanos, evangélicos e outros milhares mais que se dizem cristãos estão se unindo ao papado e à Igreja Católica, enquanto a que se diz a verdadeira Igreja e seus membros dormem o sono das virgens loucas, ou nécias, e ai daqueles que as tentarem despertar. São imediatamente tomados como loucos extremistas, fanáticos, inimigos da paz. E partindo eles, começou Jesus a dizer às multidões a respeito de João: que fostes ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento?
Mateus 11:7. Enquanto confinado na prisão, João ouviu por intermédio de seus discípulos a respeito das poderosas obras de Jesus. Mas ele não podia ouvir suas graciosas palavras. Então os discípulos informavam-no e confortavam-no com o que ouviam. Logo, no entanto, foi decapitado por influência da esposa de Herodes. João veio no espírito e virtude de Elias para proclamar a primeira vinda de Jesus. Representava os que sairiam no espírito e virtude de Elias para anunciar o dia da ira e a segunda vinda de Jesus Cristo, nosso Salvador. Reconheceu o Messias quando lhe foi apontado o sinal. O Espírito, em forma de pomba sobre Jesus, testificava de sua divindade, de sua filiação em Deus. Mas pouco tempo depois, quando aprisionado e aparentemente sozinho na prisão, teve dúvidas quanto a se Jesus era verdadeiramente o Messias prometido. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a lhe dizer: És tu aquele que havia de vir ou esperamos outro? Mateus 11, 2 e 3. Mesmo aquele que foi chamado por Jesus de o maior profeta dos nascidos de mulher, em algum momento, desanimado e triste por sua condição, teve dúvidas quanto ao Messias. Lembre-se disso se em algum momento lhe vierem tristezas por perseguições, por injustiças, por exclusões, por defender a verdade e, acima de tudo, se lhe vierem dúvidas quanto a ser Cristo quem ele disse que é, pois a prova virá a todos. Chegará um momento, e não está longe, em que um falso Messias se levantará, alegando ser o próprio Cristo, e em que todos que confessarem que Jesus Cristo é o Filho literal do Deus vivo, que ele é de fato o Messias prometido vindo do céu, serão perseguidos, jogados em prisões ou ainda tendo sua morte decretada. Quando chegar este momento, que seus olhos possam pela fé contemplar João Batista e buscar consolo nas lutas dele, sabendo que também ele sofreu por exaltar a Cristo como o Messias prometido e o Filho literal do único Deus. Mas acima de tudo, não permita que as palavras do profeta sejam arrancadas do seu coração na angústia e na tristeza, pois esta confissão e o testemunho de João Batista deve ser a sua também. Eis o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. João 1, 29. Lembre-se, de graça recebeste, de graça dai. Então, ajude-nos a fazer com que este material alcance mais pessoas. Inscreva-se no nosso canal. Comente, curta, compartilhe. E que Deus seja contigo.